Abra sua Bíblia, por favor, em Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, no capítulo 48. Glória a Deus por isso. Ezequiel 48, versículo 11. Queridos, nós vamos passar em bastante texto bíblico hoje. Eu vou tentar não ler todos, alguns citar para que você anote. Mas eu quero compartilhar com vocês algo que talvez eu coloque na lista das coisas mais importantes que Deus tem falado aos nossos corações a respeito da forma como devemos viver diante dele, daquilo que esperamos alcançar em Deus e no ministério, e também do que Deus espera de nós. Ezequiel capítulo 48, versículo 11. Deus diz assim: será para os sacerdotes santificados. Diga comigo, sacerdotes santificados. Mais uma vez, sacerdotes santificados. Deus diz assim: para os filhos de Zadok, que cumpriram o seu dever e não andaram errados, quando os filhos de Israel se extraviaram, como fizeram os levitas. Eu vou repetir: será para os sacerdotes santificados, para os filhos de Zadok, que cumpriram o seu dever e não andaram errados, quando os filhos de Israel se extraviaram, como fizeram os levitas. Deus, nós oramos mais uma vez essa noite, suplicando graça, suplicando a unção do Teu Espírito Santo, se movendo neste lugar, agindo nas nossas vidas, nos levando além de toda limitação, ó Deus, tanto em comunicar como em receber a Tua palavra. Nós oramos que tudo aquilo que o Senhor predeterminou no seu conselho para esse tempo, para essa noite, se cumpra. Nós oramos que a Tua vontade seja feita, que o Teu propósito seja estabelecido em nome de Jesus. E nós queremos ser encontrados, ó Deus, vulneráveis, abertos à obra e ação do Teu Espírito e da Tua palavra, para que possa ser edificado em nós aquilo que o Senhor deseja. É a nossa oração, é o nosso clamor, em nome de Jesus. Amém. Se você crê e concorda, diga amém. Fala para o irmão que vai lhe dar o livro de presente. Fala para ele: papai vai te pegar de jeito hoje. Amém? Amém. Querido, olhe para cá. Esse texto de Ezequiel está falando de uma restauração futura da nação de Israel. Eles acabaram de viver talvez o pior momento de apostasia, que foi a época do período do exílio de Babilônia. E desde o capítulo 37, o livro de Ezequiel, que começa falando da glória de Deus saindo de Israel, que mesmo que houvesse intercessão de homens poderosos de Deus, seria inevitável a manifestação de juízo. Um livro que começa de uma forma assim muito dura, mostrando algo tão triste e trágico que é perder a presença de Deus. Do capítulo 37 para o final, ele começa agora a trazer sinais de restauração. Assim como Jeremias também, que anunciou muito juízo, também é usado por Deus para sempre trazer uma palavra de graça e de esperança, quando o Senhor diz assim: eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. São planos de bem e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. E a partir do capítulo 37, Ezequiel tem a visão do vale de ossos secos, e ele vê que Deus pode operar restauração, onde se instalou o nível mais profundo de morte. Ele vê que Deus pode reverter a situação de Israel. E o Senhor diz: da mesma forma como você viu na visão, eu vou fazer com o meu povo, eu vou fazer com a minha nação. A partir disso, ele começa a anunciar a reconstrução de um templo que até hoje, física e literalmente, nunca aconteceu. Isso ainda é objeto de discussão, se esse templo vai ser erguido de forma literal, se isso era parte de uma mensagem simbólica. O que é importante para nós, querido, não é tentar resolver essa discussão. É saber que enquanto ele está falando de restauração, ele começa a falar de sacerdotes santificados ou de ministros santificados. E nós precisamos entender, querido, que se o pecado é uma porta aberta que traz todo tipo de desgraça, inclusive de juízo da parte de Deus sobre o povo do Senhor, por outro lado, o caminho de restauração envolve santificação, consagração, separação para Deus.
E à medida que ele vai falando desse novo templo, ele é usado por Deus, o profeta Ezequiel, para falar de uma herança física, natural, né? Literalmente um pedaço de terra à volta do templo, que deveria ser repartido para os sacerdotes. Mas na hora de repartir a herança, Deus diz, não vai ser para qualquer sacerdote. Ele diz que os filhos de Israel se extraviaram, como também fizeram os demais levitas, toda a tribo de Levi, toda aquela linhagem sacerdotal havia se corrompido junto com a nação de Israel, mas houve um grupo que se conservou fiel e separado para Deus. Deus se refere a esse grupo, chamando eles não só de sacerdotes santificados, mas Deus os chama de os filhos de Zadok. E Deus diz, porque foram sacerdotes que se santificaram. O Senhor diz, eu guardei, eu reservei uma herança especial para eles à volta do templo. E a partir desse texto, querido, eu quero discorrer a respeito de um princípio bíblico muito sério, muito importante, muito profundo, e eu gostaria de chamar isso nessa noite de uma herança para os santificados. Tudo aquilo que nós vamos alcançar e conquistar, em primeiro lugar em Deus, em segundo lugar no ministério, está direta e proporcionalmente ligado à intensidade do seu compromisso com Deus. Eu vou repetir. Tudo aquilo que nós vamos alcançar, conquistar, em primeiro lugar em Deus, em segundo lugar no ministério, está direta e proporcionalmente ligado à dimensão do nosso compromisso com Deus, da nossa devoção, da nossa santificação. E eu quero te mostrar pela Escritura, querido, que há uma herança, há um legado de Deus reservado para os seus sacerdotes santificados, para os seus ministros comprometidos, para aqueles que não se corrompem, para aqueles que não se vendem, para aqueles que lutam com unhas e dentes, derramando sangue à vida, se for necessário, para não se entregar ao pecado. E eu quero compartilhar isso com você, querido, acreditando que existe no seu coração o desejo, a aspiração, o anseio de alcançar uma herança especial em Deus. Um lugar diferenciado no Senhor. Quantos desejam isso? Diga amém. Então, querido, a forma de alcançarmos essa herança é entendermos que santidade é algo importantíssimo, não só na minha relação pessoal com Deus, mas ela vai determinar, além da minha relação com Deus, a dimensão do meu ministério, daquilo que eu vou alcançar, daquilo que eu vou construir em Deus. Em 2008, nós começamos em Curitiba um evento que passamos a chamar de Casa de Zadok. Temos chamado isso de um seminário para ministérios comprometidos. Ele é voltado especificamente para pastores, líderes e fominhas. Nós criamos essa terceira categoria que está em transição para as outras duas. São aqueles apaixonados por Deus, cheios de desejo de servir ao Senhor, de provar aquilo que Ele tem. E esse evento, querido, surgiu a partir dessa palavra. Essa palavra foi algo assim tão forte para nós, que ela se tornou numa espécie de trilho, para capacitação, para fortalecimento, para advertência de todo e qualquer ministério com o qual nós nos relacionamos. E, com a graça de Deus, eu quero tentar compartilhar isso com você nessa noite, em nome de Jesus. Para que você entenda quem são esses filhos de Zadok, dos quais Deus está aqui falando, eu quero que você volte comigo lá para o início do Novo Testamento, não tão no início, mas ainda no começo, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, primeiro livro de Samuel, capítulo 2, e nós vamos ler do versículo 27 até o 36. 1 Samuel, capítulo 2, a partir do 27 até o 36, diz assim: Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse, assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó. Eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim.
e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei se fizessem na minha morada? E tu, porque honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. E eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus a um tempo com o bem que fará Israel, e jamais haverá velho em tua casa. O homem, porém, da tua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma, e todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Ser-te-á por sinal que sobrevirá teus 2 filhos, Ofni e Finéias, ambos morrerão no mesmo dia. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel. Diga comigo, sacerdote fiel. O Senhor diz que procederá segundo o que tenho no coração e na mente, e edificar-lhe-ei uma casa estável. Outras versões dizem uma casa firme. Diga comigo, casa firme. Edificar-lhe-ei uma casa firme, e andará ele diante do meu ungido para sempre. E será que todo aquele que restar da tua casa virá inclinar-se diante dele para obter uma moeda de prata e um bocado de pão, e dirá, rogo-te que me admitas a algum dos cargos sacerdotais, para ter um pedaço de pão que coma. Querido, nós precisamos entender na leitura bíblica que antes de Arão, irmão de Moisés, não existia ministério, estabelecido, ordenado por Deus, com diretrizes determinadas de forma claras da parte do Senhor. Até Arão, nós podemos dizer, ali o período antes de Moisés, que o que se vivia e experimentava talvez possa ser chamado de o período do alto sacerdócio. As pessoas aparecem sacerdotes, mesmo sem ter sido estabelecidas de forma específica para isso, os próprios patriarcas. Eles, quando queriam, se levantavam, edificavam um altar, sacrificavam. A partir de Moisés, Deus determina, agora o ministério tem um padrão, há uma maneira de funcionar, há uma maneira de servir, há princípios nos quais vocês vão ter que se mover dentro deles. E a partir disso Deus faz uma aliança com Arão. Deus diz, você e os seus filhos serão sacerdotes e vão sempre estar no ofício sacerdotal. Então, desde Arão, começa a ver não só a sucessão de quem seria o sumo sacerdote, mas todos os sacerdotes que vão gerando novos filhos, estão formando novos sacerdotes, e toda uma linhagem de ministros está sendo gerada. Alguns anos se passam, vários anos se passam, e nós chegamos algumas gerações depois, nos dias de Eli. Eli é uma das primeiras figuras bíblicas relacionadas à apostasia, ao pecado, ao descaso com Deus, mesmo funcionando no ministério. A Bíblia diz que seus filhos se prostituíam à porta do templo. A Bíblia diz que eles roubavam a oferta do povo. A Bíblia diz que Eli, sabendo e vendo tudo isso, não repreendia os seus filhos, ainda que ele não necessariamente fizesse tudo igual o que os seus filhos fizessem. E o Senhor traz uma palavra de advertência e de juízo, provavelmente, pelo teor dessa conversa. Essa não foi a primeira advertência, essa foi a última. A Bíblia diz que um homem de Deus vem, e vem com uma palavra de juízo. E Deus diz, eu fiz uma promessa a teu pai, Arão, está falando de um ancestral, de várias gerações anteriores. Eu fiz uma promessa a Arão acerca do sacerdócio perpétuo, de ter a sua linhagem sempre no sacerdócio. Mas Deus diz, com você, camarada, não vai ser assim. Deus diz, porque eu honro aqueles que me honram, mas os que me desprezam, eu vou desprezar. Então o Senhor diz para ele, porque você tem me desprezado, eu também vou cortar você do ministério, e não vou arrancar apenas você. O Senhor fala para Samuel o seguinte, através de Samuel vem mais advertência depois, mas Deus fala a Eli o seguinte, eu vou arrancar você e toda a sua linhagem do ministério. Ele diz, a partir de hoje você vai ficar guardando a notícia, que é um sinal do juízo de Deus, teus 2 filhos vão morrer no mesmo dia.
O capítulo 4 de 1 Samuel fala de quando a arca de Deus é tomada pelos filisteus e os dois morreram no mesmo dia. E o Senhor diz, a partir de então não vai mais haver velho em sua casa. O Senhor diz, eu vou acabar com a sua linhagem. E aqueles que não morrerem, eu mesmo vou cuidar de expulsar do ministério. Essa palavra é anunciada, é uma palavra muito forte de juízo. Por quê? Porque Eli passou a estar mais não comprometido com Deus, mas com o pecado. E, querido, o chamado de Deus para qualquer pessoa que vai estar no ministério, em qualquer nível do ministério, exige santificação, exige santidade. Você pode dizer amém? Amém. Fala isso para o irmão que vai te abençoar hoje à noite. Fala para ele, o ministério exige de você compromisso com Deus. Irmãos, nós precisamos entender que a força do ministério não é baseada nas habilidades ou dons que Deus te concede, mas na capacidade de ser referencial, de ser exemplo, de ser modelo, de se tornar inspiração para os outros. E nós precisamos entender, querido, o quanto Deus valoriza isso, a ponto de Ele dizer para um cara como Eli, porque você perdeu essa capacidade de ser referencial e exemplo, eu vou te arrancar fora. E quando Deus anuncia a palavra, não é apenas por meio do profeta uma palavra de juízo. Deus também diz, eu vou fazer algo a respeito. Depois de arrancar você e a sua casa do ministério, o Senhor diz, eu vou levantar um sacerdote fiel. Deus diz, o sonho do meu coração é um ministério comprometido comigo, não um sacerdote corrompido como você, Eli. Deus diz, eu vou levantar um sacerdote fiel. Mas esse sacerdote não será apenas ele sozinho fiel. Deus diz, eu vou conceder a ele uma casa firme. O que Deus está dizendo? Os seus filhos, e os filhos dos seus filhos, e os filhos dos seus filhos, diferente dos seus que se corromperam, eles vão se conservar santos para mim. Deus diz, esse sacerdote que eu vou levantar, ele não vai ser apenas fiel na sua geração. Ele vai ter a capacidade de transmitir esse temor e essa visão de fidelidade às próximas gerações, de modo que eu vou edificar uma linhagem, uma casa firme. Deus está dizendo, Eli, a sua casa está sendo balançada, sacudida, removida, porque não há compromisso, não há santidade, mas eu vou levantar um sacerdote fiel, e através desse sacerdote, vou edificar uma casa firme. Quando essa palavra é dada, querido, imediatamente as coisas começam a acontecer. Como eu disse no capítulo 4, os filhos de Eli, diz a palavra de Deus, Ofni e Finéias são mortos. E à medida que a história vai se desenrolando, nós vemos que Saul, ele é levantado como rei, e depois Davi aparece no cenário também da narrativa bíblica. Saul fica enciumado com Davi, começa a persegui-lo. E quando Davi foge de Saul, a Bíblia diz que ele passa, se você abrir a sua Bíblia comigo aí em 1 Samuel, no capítulo 21, você vai perceber que Davi vai procurar o sacerdote. Nós não vamos ter tempo para ler o texto todo, mas a Bíblia diz que ele procura o sacerdote Aimeleque na cidade de Nob, que era uma cidade sacerdotal. Era uma cidade onde moravam os levitas, os sacerdotes. E Davi passa lá, pede que Aimeleque consulte ao Senhor por ele. Aimeleque dá a Davi os pães sagrados para que ele coma. Entrega a ele também a espada de Golias, que estava guardado como uma espécie de troféu diante do Senhor. E quando isso acontece, querido, Davi vai embora, seguindo o seu caminho, sem contar que ele estava fugindo de Saul. Quando Saul fica sabendo, no capítulo 22, a Bíblia diz que ele mandou chamar Aimeleque. E a Bíblia diz que junto com Aimeleque veio toda a sua casa, os sacerdotes. E em 1 Samuel 22, 16, a Bíblia diz assim, respondeu o rei, Aimeleque, morrerás tu e toda a casa de teu pai. Disse o rei aos da guarda que estavam com ele, volvei e matai os sacerdotes do Senhor, porque também estão de mãos dadas com Davi, e porque souberam que fugiu e não me fizeram saber. O texto diz no versículo 19, 18, disse o rei a Doeg, era um edomita, volve-te e arremete contra os sacerdotes,
Então se virou Doeg, o edomita, e arremeteu contra os sacerdotes e matou naquele dia 85 homens que vestiam a estola sacerdotal de linho. Agora olha o versículo 19. Se a desgraça do versículo 18 não bastasse, olha o 19. Também a Nobe, cidade desses sacerdotes, passou ao fio da espada. Homens, mulheres, meninos, crianças de peito, bois, jumentos e ovelhas. Saul já está na fase assim meio que endemoniado, né? Cometendo pecados terríveis. Mas, querido, quando ele anuncia juízo contra Amaleque, contra todos os sacerdotes, por outro lado, talvez sem que saiba, ele também está tornando uma palavra de juízo contra a casa de Eli, que foi declarado, fazendo com que isso se cumpra. A Bíblia diz no versículo aqui 20, porém dos filhos de Amaleque, filho de Aitube, um só, cujo nome era Abiatar. E se você depois gastar tempo, né, olhando, por exemplo, a genealogia, normalmente a gente passa correndo dessas informações bíblicas, mas em 1 Samuel 14, 3, a Bíblia fala de Aías, que também era um sacerdote, irmão de Aitube, né, filho de Aitube, irmão de Cabô, filho de Finéias, filho de Eli. Isso coloca, querido, nada mais, nada menos, esse menino que fugiu como um tataraneto de Eli. O texto aqui está dizendo o seguinte, porém dos filhos de Amaleque, filho de Aitube, um só, cujo nome era Abiatar, 1 Samuel 22, 20, salvou-se e fugiu para Davi. Um só. Diga comigo, um só. O versículo diz assim, anunciou que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor, então Davi disse a Abiatar, bem sabia eu naquele dia que estando ali Doeg e Edomita, não deixaria de dizer a Saul, eu fui a causa da morte de todas as pessoas na casa de teu pai, fica comigo, não temas, porque quem procura a minha morte, procura também a tua, estarás a salvo comigo. A partir desse dia, Abiatar, o único da linhagem de Eli que sobreviveu, ele passa a andar com Davi. Há vários textos que mostram, querido, que dois sacerdotes caminharam muito perto de Davi. Um deles se chama Abiatar, que é da linhagem de Eli, que está debaixo de uma palavra de juízo contra toda a linhagem. E o outro se chama Zadok. Quando chega o fim do reinado de Davi e começa o reinado de Salomão, acontece algo que talvez seja a definição principal que eu e você temos que entender na evolução dessa história bíblica. Em 1º livro de Reis, no capítulo 2, no versículo 26, a Bíblia diz que Adonias tenta usurpar o trono de Salomão antes dele assumir no lugar de Davi. E depois Salomão manda executar Adonias, Joabe, mas ele não mata Abiatar. Abiatar foi parte da conspiração. O texto diz assim, a Abiatar o sacerdote, 1 Reis, capítulo 2, versículo 26. E a Abiatar o sacerdote disse o rei, vai para Anatote, para os teus campos, porque és homem digno de morte. Porém não te matarei hoje, porquanto levaste a arca do Senhor teu Deus diante de Davi meu pai, e porque te afligiste com todas as aflições de meu pai. Expulsou, pois, Salomão a Abiatar. Você lembra que esse é o único descendente de Eli. Para que não mais fosse sacerdote do Senhor, cumprindo assim a palavra que o Senhor dissera sobre a casa de Eli em Siló. Então, querido, vamos recapitular. Em 1 Samuel, no capítulo 2, há uma palavra de juízo proferida contra a casa de Eli. Essa palavra é a seguinte, eu vou cortar você e toda a sua linhagem do sacerdócio. Mas essa palavra não era só uma palavra de juízo. A palavra de juízo se cumpriu. Ofni e Finéias morrem no mesmo dia, Eli morre, né? Toda a linhagem de Eli depois, nos dias de Saul, foi executada, só sobrou Abiatar, e o único que sobrou agora é expulso do ministério. Quando ele é expulso, a Bíblia diz, se cumpriu a palavra. Mas a palavra que foi dada a Eli era uma palavra só de juízo? Não. Deus diz, eu também, depois de arrancar você no seu lugar, e no lugar da sua linhagem, vou levantar o quê? Um sacerdote fiel. A partir do momento que Abiatar é expulso, Zadok, que o tempo todo serviu o Senhor nos dias de Davi, carregando a arca, ele assume o sacerdócio. E Zadok, querido, é o ponto que começa a fazer toda a diferença
na linhagem sacerdotal. Porque mesmo nos dias do exílio de Babilônia, quando Israel chega assim no auge da apostasia, Deus diz, toda a nação desviou, toda a tribo de Levi desviou, mas os filhos de Zadok, eles se conservaram fiéis. Então Zadok, que ele deu cumprimento dessa profecia, quando Deus diz, eu vou levantar um sacerdote fiel. Mas o que Deus queria não era só alguém fiel. Deus queria alguém que, além de fiel, mantivesse os seus filhos e os filhos dos filhos e toda a sua linhagem andando e caminhando no temor do Senhor. E, querido, esse texto não é, esse princípio não é verdade só no Velho Testamento. Tem muita gente que às vezes olha como se isso fosse verdade somente, né, na Velha Aliança, no Velho Testamento. E eu quero te dizer que não. Porque no Novo Testamento a ênfase sobre a questão dos filhos, ela é enorme. Por exemplo, Paulo escreve a Timóteo e ele diz a respeito de como deveria ser a vida do bispo, daquele que quer o episcopado, que quer ser um presbítero. A palavra de Deus diz que ele deve governar bem a sua própria casa. A Bíblia diz, porque se não for irrepreensível, marido de uma só mulher, com os filhos, né, andando no Senhor, e diz, se não souber governar a sua própria casa, ele não está apto para governar a casa de Deus. Eu creio, querido, que o princípio não é só espiritual. Eu creio que cada um de nós deve entender a importância de não apenas andar em fidelidade no Senhor, mas preparar as próximas gerações para que essa tocha do zelo de santidade continue sendo transmitida geração após geração. Você pode dizer amém? Porque a verdade, querido, é que nós normalmente, qualquer ministério, não importa quão poderoso ele seja, ele está a uma geração do fracasso. Porque ele pode ter sido a pessoa mais extraordinária em Deus, se não preparar a próxima geração, tudo o que Deus fez simplesmente termina. E, infelizmente, quando você olha na Bíblia e na história, os avivamentos não costumam durar mais de uma geração. Porque uma das áreas onde a igreja mais falha, querida, é não preparar as próximas gerações. Eu, de vez em quando, como pastor, tenho que chamar a atenção de muitos pais na igreja. Porque a partir do momento que a gente desenvolve um ministério para trabalhar com crianças, com adolescentes, com jovens, os pais acham que é responsabilidade da igreja educar seus filhos. E sabe, querido, eu quero te dizer algo. Outro dia eu estava conversando com o irmão, e eu não quero que você entenda mal, por favor. E ele estava me dizendo, pastor, eu estou num dilema entre uma escola aqui de princípios cristãos e essa outra aqui que vai preparar melhor meus filhos para o vestibular. Eu falei, irmão, no seu lugar, por mais que eu quero ver as escolas por princípios cristãos crescendo e se desenvolvendo, eu ia colocar o seu filho nessa. Porque educação cristã, querido, você em primeiro lugar tem que dar em casa. Eu falei, se nós não conseguimos preparar nossos filhos para enfrentar a oposição do pecado e tivemos que esconder eles uma geração inteira, eles não vão suportar nada depois. Entenda que eu não estou falando, querido, contra as escolas. Minha mulher é pedagoga, ama essa visão e nós temos projetos nessa área. Mas o que os pais precisam entender é que a responsabilidade, querido, não é de ninguém, a não ser dele. A responsabilidade de preparar a nova geração, querido, é sua. Eu sei que estou falando a muita gente que ainda nem casou. Alguns de vocês são casados, né, novos. Querido, busque entender isso no Senhor. Porque um dia nós vamos responder diante de Deus, não apenas por nós. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Nós vamos responder ao Senhor pelos nossos filhos. E não adianta você ser o homem ou a mulher de Deus que vai chacoalhar a sua geração e não conseguir que isso continue. O desejo do coração de Deus é que cada nova geração possa ser instruída no temor do Senhor. E eles possam viver não só o que nós vivemos, mas ainda ter a capacidade de ir mais longe no Senhor. Quantos estão entendendo? Diga amém. Fala para o irmão ao seu lado que vai te dar um livro de presente hoje. Diz, tenha muito cuidado com seus filhos. Mesmo se você ainda não tem, fala para ele. Queridos, quando nós falamos de Zadok, existe algo aqui que nós precisamos entender. Volta comigo um pouquinho para o livro de Números, no capítulo 25. Eu acho que isso vai nos ajudar a entender um pouco o princípio. Nós vamos montar um grande quebra-cabeça hoje. Vamos precisar de muitas peças
para unir a história bíblica desde Arão até o fim do período do exílio de Babilônia. E percebemos que a visão de Deus para o ministério, que ele deu a mesma desde o início. Deus está sempre procurando trabalhar dentro dos mesmos princípios, levar os seus ministros a se moverem sempre dentro de um mesmo trilho. Números capítulo 25, só para fazer um pano de fundo, um pequeno panorama. Você deve se lembrar que nos capítulos 22, 23 e 24 de Números, a Bíblia fala de uma figura misteriosa chamada Balaão. Balaão, em alguns momentos, parece um profeta, em outros parece um encantador. Eu não faço questão que ele definiu o que ele foi, a não ser reconhecer que ele é um péssimo exemplo, um exemplo a não ser seguido. Ele é contratado por Balaque, rei dos Moabitas, para amaldiçoar a nação de Israel, que saiu do Egito e está vindo com poder de conquista extraordinário. Os Moabitas estão morrendo de medo e chamam Balaão. E diz, nós sabemos que quem você abençoa é abençoado, quem você amaldiçoa é amaldiçoado, você é o cara, então nós estamos dispostos a encher sua casa de muito tesouro para você fazer o favor de amaldiçoar os caras. Deus disse para Balaão, você só vai falar o que eu colocar na sua boca. Em momento nenhum, Balaão conseguiu amaldiçoar o povo de Israel. Mas o livro de Apocalipse fala daqueles que seguem o conselho de Balaão. Isso é algo que acontece até hoje. Balaão, apesar de não ter sido bem sucedido na sua tentativa, pela ganância de receber o pagamento que lhe foi prometido, ele tenta arrumar um jeito de não amaldiçoar o povo, que ele não consegue fazer mesmo, mas de tentar também agradar Balaque, rei dos Moabitas, e ajudá-lo a resolver o seu problema. A Bíblia diz que Balaão deu um conselho a Balaque. Qual era o conselho? O conselho era mais ou menos o seguinte, amigão, é impossível amaldiçoar esse povo, é impossível tocar esse povo, porque Deus é a proteção deles e Deus é o que existe de mais forte e poderoso do universo. Ou seja, nós não temos como tocar o povo. Esse povo está mais ou menos assim, tipo intocável. Então, a única forma de feri-los é se a gente fazer com que eles irritem a Deus e o próprio Deus, que é a proteção deles, se torne o seu inimigo. Aí, se enquanto ele é a proteção, ninguém pode tocar, quando ele for inimigo, ninguém pode segurar. Então, a única saída é a gente transformar o Deus, que é a proteção, naquele que vai exercer juízo sobre eles. E ele dá o caminho certinho para Balaque. É um conselho que deve ter nascido no fundo do inferno, com certeza. Ele diz, você manda as melhores mulheres do seu povo seduzir os homens de Israel. E quando fizerem a proposta de prostituição física, elas não vão exigir dinheiro. O pagamento dos préstimos, dos serviços sexuais, se é que podemos chamar assim, vai ser que eles se curvem diante dos deuses delas. Então, eles não só vão cometer a prostituição física, mas vão praticar a prostituição espiritual contra Deus. E foi exatamente o que Balaque fez. Olha Números 25, versículo 1. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Se você quiser anotar, o texto que fala que foi Balaão que deu esse conselho, é Números 31, 16. E o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Versículo 3. Juntando-se Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E disse o Senhor a Moisés, toma todos os cabeças do povo, e enforca-os ao Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse ao juiz de Israel, cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal-Peor. E eis que um homem dos filhos de Israel veio, e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Irmão, sempre tem um que é mais abusado. O pecado já aconteceu em larga escala, Deus está trazendo sentença de juízo, né? Os líderes que não se corromperam estão lá chorando por causa disso, e a Bíblia diz que na frente de todo mundo, esse descarado, esse desaforado, vem trazendo a midianita. A Bíblia diz aos seus irmãos, versículo 7 diz isso, vendo isso Finéias,
filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita até o interior da tenda e os atravessou, ao homem israelita e à mulher, a ambos pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. E os que morreram da praga foram 24.000. Se Finéias não tivesse feito o que fez, querido, só Deus sabe aonde teria chegado esses números. Agora, o que acontece depois que Finéias age como agiu? Olha o que Deus diz, versículo 10. Então disse o Senhor a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles, de sorte que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto, dize, eis que lhe dou a minha aliança de paz, e ele, a sua descendência depois dele, terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Querido, quando Finéias fez o que fez, ele se levanta e interrompe aquela cena de pecado. A Bíblia diz que o Senhor olha para Finéias e diz: a partir de agora, você está numa aliança comigo que nenhum outro sacerdote tem. Deus diz: nós estamos entrando na aliança do sacerdócio perpétuo. O que Deus está dizendo? Por causa desse seu zelo de santidade, que eu sei que será transmitido para as próximas gerações, Deus diz: eu posso ter certeza de que vai haver uma linhagem pura, imaculada no ministério. Agora, sabe o que é interessante, querido? Arão teve 4 filhos. Você lembra disso? 2 deles, que ainda não tinham filhos, Nadab e Abiú, morreram por trazer fogo estranho perante o Senhor. Então, dos 4, você fica só com a metade, com 2. Quem são os 2 filhos? Eleazar e Itamar. Finéias é filho de Eleazar, neto de Arão. E Deus faz uma promessa a Finéias, dizendo: eu estou fazendo uma aliança com você do sacerdócio perpétuo. Eli, se você cruzar as referências, desde 1 Samuel 14, 3, e nós temos vários textos, se você cruzar as referências bíblicas, você descobre que Eli é da linhagem de Itamar. Não tinha nada a ver com Finéias, para quem Deus fez essa promessa. Mas Zadok, se você quiser anote aí, 1 Crônicas, capítulo 6, do versículo 50 ao 53. Zadok não só é descendente de Arão, como todo sacerdote inevitavelmente tinha que ser, mas Zadok, querido, é da linhagem de Eleazar, da linhagem de Finéias. Zadok é alguém que provavelmente, a cada geração que foi sendo transmitido com muito orgulho e honra aquilo que Finéias um dia fez no zelo de santidade, Zadok é o cara que um dia se levanta para ser o cumprimento do sonho de Deus, de não só ser o sacerdote fiel, de não só ser o cumprimento desse sacerdócio perpétuo que um dia Deus falou com Finéias, mas ele diz: eu vou transmitir isso a cada nova geração, para que através de mim Deus possa levantar uma casa firme. E aí, quando você atravessa o período pós-exílio, que todo mundo se corrompeu, menos os filhos de Zadok, você vai chegar até o momento em que Esdras, o grande sacerdote da reconstrução de Jerusalém, do templo, está em cena mostrando um zelo extraordinário por Deus, chamando Israel a se consertar com Deus. E aí você pega Esdras, no capítulo 7, de 1 a 5, você descobre que Esdras é da linhagem de Zadok, que por sua vez é da linhagem de Finéias. E a partir de Zadok, a promessa não só de um sacerdócio fiel, mas de uma casa firme se cumpre. Esse é o primeiro ponto, a primeira parte do quebra-cabeça que nós queremos montar. Em segundo lugar, por que é importante entender essa história da casa firme, do sacerdócio fiel e de quem são esses filhos de Zadok que vão viver a herança dos santificados? Em segundo lugar, se você puder, anote aí. O que determina se a pessoa será estabelecida por Deus no seu lugar no ministério, ou se ela virá a ser removida por Deus do seu lugar no ministério, é o seu compromisso com Deus
ou a falta dele. Então vamos encurtar a frase. Ser estabelecido ou removido do ministério depende da sua santificação. Você pode falar isso para o irmão para quem você vai dar um livro de presente? Você não achou que só a sua profecia ia cumprir para ele e a dele para você não, né? Fala para ele, ser estabelecido por Deus no ministério ou removido fora do ministério vai depender do seu compromisso com Deus.